Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Denise Groman. Eu sou uma mosaicista com uma proposta de ajudar as mulheres a preencherem o seu tempo livre de uma forma produtiva e feliz. E nós vamos falar sobre processo criativo. O processo criativo é muito importante em qualquer área de nossas vidas, desde ao colocar uma criança para dormir, no nosso trabalho, ao fazer um roteiro para uma viagem. Nós temos que usar a nossa criatividade em toda hora, sem perceber. Nós usamos a nossa criatividade. Por exemplo, ao preparar uma refeição, a gente às vezes se depara com uma situação em que nós temos que fazer um almoço, um prato, com o que temos na nossa despensa, na nossa geladeira. E a gente, usando a criatividade, consegue fazer uma receita da família, uma receita nova, trocando ingredientes, acrescentando um ingrediente inusitado. Isso é usar a criatividade. Até alguns anos atrás, a minha criatividade se resumia nesse ponto. Eu gostava muito de cozinhar, gosto ainda de cozinhar e sempre gosto de inventar na cozinha. E quando eu faço alguma coisa que fica gostoso, o meu marido vira para mim e fala assim: dá para você repetir essa receita sem inventar nada? Já minha filha Fernanda, que também gosta de cozinhar, é um pouco mais racional, um pouco mais objetiva, ela chega para mim e fala assim: mãe, tá uma delícia. Você anotou todos os ingredientes que você usou, as quantidades direitinho para repetir esse prato e ficar tão gostoso como esse? A criatividade é uma coisa que acontece direto. No mundo corporativo também a gente escuta muito falando assim: precisamos ser criativos na solução de problemas. Muitas vezes a gente escuta a seguinte frase: não vamos asfaltar o caminho da roça. Podemos criar um novo caminho, um novo percurso muito mais eficiente. Para isso a gente precisa usar a nossa criatividade. Como vocês sabem, eu não sei se todos sabem, a minha formação profissional é na área de TI. E quando a gente trabalha com desenvolvimento de sistemas, toda a nossa equipe trabalha com o mesmo linguagem de programação, uma mesma ferramenta de trabalho, mas cada um usa a sua lógica própria para chegar a um determinado trabalho. A gente passa um trabalho que tem que fazer uma determinada solução, cada um utiliza a sua lógica, mesmo utilizando as mesmas ferramentas. É algo semelhante com uma produção de um mosaico, por exemplo. Você tem um desenho, tem os materiais, as ferramentas, e cada mosaicista que vai fazer um trabalho acaba produzindo, apesar do desenho ser o mesmo, resultados bem diferentes, porque cada um usa a sua própria criatividade. O que a gente precisa para ser uma pessoa criativa? Eu acho que a gente tem que escolher novos caminhos. Quais dos nossos conhecimentos e experiências de vidas para que a gente vai utilizar? Eu vou fazer uma coisa, o que eu já aprendi a respeito disso que eu posso fazer para chegar num resultado criativo, né? Então eu queria falar um pouquinho de processo criativo no mundo artístico. Observem que eu estou falando em processo criativo. Na maioria das vezes eu estou substituindo a palavra criatividade e ser criativo pela palavra processo criativo. Porque o que é ser criativo? Ser criativo é ser aberto para o novo, arriscar uma coisa nova, buscar o melhor, aprimorar técnicas e que já existem, ou criar novas maneiras de fazer uma mesma coisa. Isso é ser criativo. Agora, eu preciso desenvolver a minha criatividade.
Então, o que eu tenho que fazer para ser uma pessoa mais criativa? Eu diria o seguinte, que a primeira coisa tem que sair da zona de conforto. Procurar novas perspectivas de ver o mundo, ver com os outros olhos. Fazer cursos, lembre-se que numa outra live eu falei do aprendizado constante, é muito importante fazer cursos não só na área artística, mas cursos variados, de línguas, cursos que te abrem os horizontes. Ter curiosidade, ser curioso desperta você para usar sua criatividade. Viajar para conhecer novos lugares não precisa assim obrigatoriamente para o exterior, porque às vezes é bem complicado viajar para o exterior. Temos uma pergunta aqui. Se você ficou mais criativa depois que você começou a fazer mosaicos, você sempre foi, mas você ficou mais criativa? Eu acredito que sim, porque tudo que a gente pratica, a gente acaba desenvolvendo mais. E o mosaico estimula a nossa criatividade. Então a gente acaba exercendo a criatividade e sendo mais criativa. E cada trabalho que termina, você fala, nossa, eu cheguei nisso sem nem perceber. Quer dizer, é uma coisa que mais espontânea que vai acontecendo e a gente acaba evoluindo no processo de criatividade. Existem pessoas que são naturalmente mais criativas. São aquelas pessoas que a gente fala que já nasce criativa, né? O que são as pessoas criativas? São aquelas que sonham o tempo todo, tá sempre com os olhos, olhando para as coisas com os olhos de uma criança, tá sempre com um brilho nos olhos. Ela se entedia facilmente, sabe? Se ela não estiver fazendo uma coisa nova, ela entra num tédio. Então ela tem sempre que fazer uma coisa nova. Mesmo quando erram, quando falham em alguma coisa que estão tentando fazer, não se intimidam. Fazem novamente. Então é uma característica muito forte das pessoas criativas. Mesmo não tem medo de errar. Mesmo errando, tentam novamente. Seguem sempre o seu coração. Mesmo que a mente está falando vai por aqui, se o coração mandar por ali, é por lá que eles vão. Então a pessoa criativa, ela é muito emotiva, muito emocional, segue o coração sempre. Elas não veem o tempo passar. Quando elas estão absorvidas num trabalho, ela fica horas concentradas ali e nem percebe o tempo passar. A gente vê isso em filmes de pessoas que estão em laboratórios pesquisando coisas que passam horas trabalhando e nem vê o tempo passar. O criativo tem uma qualidade muito interessante. Ele vê a oportunidade quando a maioria das pessoas vê uma dificuldade. Então tem uma coisa ali e ele acha uma oportunidade de criar alguma coisa para superar aquilo que as pessoas olham como dificuldade. E os criativos, eles são ao mesmo tempo humildes e orgulhosos. Por quê? Humildes? Porque eles estão sempre abertos a novos aprendizados, a novas experiências, não tem vergonha de querer aprender coisas novas. E orgulhoso por quê? Eles defendem o seu ponto de vista até o fim. Eles acham que aquilo vai dar certo e defendem com unhas e dentes o seu ponto de vista. Eles não gostam muito de regras, tá? Uma pessoa criativa, ela é vista como rebelde, porque elas não aceitam regras, elas querem fazer do jeito delas. As pessoas criativas são dono do nariz delas, certo? Eles observam cada detalhe, o que é muito importante numa obra, num trabalho. Cada detalhe de um quadro é muito importante para compor um todo bonito. E para encerrar a definição de uma pessoa criativa, eu quero dizer que eles amam muito, amam a vida, amam as pessoas, amam os animais, amam as coisas belas. Elas têm um amor contagiante e por isso eu tenho um conselho: se vocês têm amigos criativos,
fiquem perto deles, porque com certeza essa pessoa vai deixar a sua vida mais feliz. Eu falei um pouco das características da pessoa criativa, mas e eu, que não nasci criativa, não nasci com todas essas qualidades? Que é a maior parte das pessoas, criatividade não é para todo mundo. Mas como que eu posso me tornar uma pessoa mais criativa? Então eu queria falar um pouquinho de como o processo criativo funciona comigo. É processo porque é um caminho para ser criativo. Então, primeiro, a gente quer atingir um determinado resultado. Então, a gente imagina esse resultado e começa a trabalhar em cima disso usando múltiplas disciplinas. São várias disciplinas que a gente utiliza no nosso processo criativo. A história de nossa vida, o ambiente em qual vivemos, as minhas emoções. Quando eu estou mais sensível, eu produzo de um jeito, quando eu estou menos sensível, eu produzo do outro. Enfim, todas as minhas experiências, os materiais que eu tenho, as cores, a combinação das cores, tudo isso é um processo de aprendizado. Como combinar as cores, tudo entra no contexto da criatividade. A gente fala, vamos ser livres para criar. Sim, devemos ser livres, mas a gente tem uma limitação na criatividade. Os recursos são finitos, nós não disponibilizamos de uma quantidade enorme de materiais. Então, a gente tem que aprender a ser mais criativo ainda, porque eu tenho que, às vezes, substituir um material por outro, porque eu não tenho esse material. Então, a limitação de recursos acaba estimulando a nossa criatividade e não limitando a nossa criatividade. É isso, eu tentei fazer uma analogia dessa forma. Então, como que eu posso colocar a minha criatividade em prática? É fácil treinar ser criativo? Então, eu preciso, primeira coisa, encontrar uma atividade que me desperte. No caso, foi o mosaico que me despertou, certo? Que desperta a minha curiosidade, o meu interesse. Dessa forma, eu estou interessada em alguma coisa, acaba fluindo a criatividade, as coisas começam a fluir naturalmente. Mas tem 3 palavrinhas que eu chamo de 3 ações, que é basicamente o caminho. A primeira palavrinha, eu quero dizer, é atenção. Quando você percebe alguma coisa, algum problema ou uma oportunidade, sempre que eu falar em dificuldade, problema, eu vou falar oportunidade também. Chama a sua atenção, alguma coisa aconteceu, algum problema aconteceu, chamou a sua atenção. Então, você já foi capturado. Daí você fica concentrado nisso. O que você precisa fazer? Fugir um pouco desse problema. Parar de pensar no problema e fazer novas conexões. Se meu problema é terra, eu tento conectar com água, luz, fogo, outras conexões. Então, primeiro atenção, eu foco, depois eu perco o foco, eu fujo e entro em movimento. Movimento, o que seria? Explorar minha imaginação para encontrar caminhos e conexões inéditas, ligar coisas que eu ainda não tinha ligado para achar uma solução. Me deparo com um problema, então eu passo horas pensando nesse problema. Daí eu percebo que eu tenho que parar de pensar nesse problema e pensar em outras coisas, porque se eu ficar só olhando para o problema, não vai vir. Então eu tenho que sair do problema, sair de dentro do problema. Daí o que eu faço? Eu vou fazer alguma coisa diferente do que ficar pensando no problema. Ou eu vou caminhar, ou eu vou ler um livro, ouvir uma música, fazer conexões diferentes para ativar o meu cérebro, certo? Para o meu cérebro começar a pensar de uma forma diferente e fazer conexões diferentes. Se você praticar isso no seu dia a dia, com as pequenas coisas, precisa achar um lugar para parar no estacionamento. Como é que você pode ser criativo? Pode. Eu sempre vou nesse lugar, eu vou no outro. Então, você pode
fazer coisas diferentes, que se você treinar isso, você com certeza vai ser um vencedor para vencer os obstáculos e desafios que tem na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Treinando o jeitinho de cintura que o brasileiro tem, é um outro apelido para a criatividade, certo? Dá um jeito honesto, tá? Não estou falando de jeito não honesto. E quais que são os benefícios das pessoas criativas? Traz benefício? Se você duvida que pessoas criativas não são importantes, para a criatividade, na inovação, nas novas soluções, é uma coisa assim fundamental, eu diria. Porque eu vou citar 2 nomes, tá? Bill Gates e Steve Jobs. Eu acho que não tem melhor exemplo de inovação do que esses 2 nomes. Como eu sou da área de TI, eu utilizei exemplos da área de TI. Bill Gates é o fundador da Microsoft. Foi ele que foi o precursor do sistema operacional Windows. Que antes do Windows só usava computador quem era programador, quem tinha estudado para ser isso, entendeu? Então, porque era difícil, a linguagem de programação é só para quem estudou. E com o advento do Windows, o clica aqui, abre uma janela lá, clica outro lugar, que foi com esse advento disso daí que facilitou, que pulverizou o uso dos computadores para toda a população. Ficou fácil, qualquer um consegue entrar e usar um computador. Então foi uma mudança na vida das pessoas que esse nome Bill Gates trouxe para a nossa inovação. Outro nome que eu mencionei é Steve Jobs. É o fundador da Apple, certo? Ele sem falar dos computadores Mac, porque eu já falei da Microsoft, vamos falar dos iPhones, dos iPads. Quem podia imaginar que com um iPhone, que foi um telefone, eu ia poder filmar? Eu estou aqui filmando essa live usando um iPhone. Então, o telefone que só servia para conversar com as pessoas, ele inovou, ele falou, não, eu quero mais. Não tinha nem tecnologia para fazer isso, mas ele foi atrás. Então, agora o nosso telefone é a nossa agenda, é a nossa câmera, é tudo numa coisa só. Graças a quem? Ao espírito inovador do nosso amigo Steve Jobs, tá? Então, o processo criativo, o que ele é? Ele estimula a coragem. Se você está acomodado, está parado, se você pensa criativo, começa a estimular, você fica com coragem e ousadia. O Steve Jobs essas pessoas eram ousados em superar os limites, até os limites da tecnologia. E isso gerou um crescimento pessoal, profissional. São os 2 grandes milionários da época, né? Então, o processo criativo, ele tá na nossa vida, assim, direto. E eu me lembro que no mundo corporativo, quando eu estava trabalhando, fazendo alguma coisa, eu empacava em alguma coisa. Então, estava lá desenvolvendo uma lógica e me perdia, não conseguia sair do lugar. Então, o que eu fazia? Sem perceber, sem me dar conta, eu fazia essas 3 coisas. Eu estava lá concentrado no problema, eu parava, ia tomar um café, ia na sala do vizinho conversar com uma amiga, respirar um ar puro. A hora que eu voltava e sentava na minha mesa, eu já percebia que a minha mente mudou de lugar, eu já estava pensando de uma outra forma. Então, eu sempre falava para o pessoal que trabalhava em equipe, tá difícil? O caminho que você está usando está muito difícil de chegar no resultado? Porque está no caminho errado. Quase sempre tem um caminho simples para se fazer alguma coisa. E esse caminho simples a gente pode encontrar usando a criatividade.
Bom, eu falei bastante sobre criatividade, processo criativo. Vamos falar de mosaico. Eu escolhi esse trabalho aqui, que eu fiz com muito carinho, com muito amor. O que é? Como que surgiu esse trabalho? Deixa eu contar como é que foi o processo de criação desse trabalho. Eu chamei esse trabalho de telha florida. Eu encontrei numa caçamba, na frente de uma casa que estava em construção, duas telhas, tá? Duas, ó. Uma é essa aqui, tá crua ainda, ó. É a telha que é igualzinha a essa que eu fiz. Eu encontrei essas duas telhas e peguei. Porque eu já tinha visto na casa de uma amiga, na varanda dela, umas telhas que ela pintou, ela pinta muito bem, então ela fez uma casa bonita, cheia de flores, assim, numa telha. Eu peguei a telha e falei, vou usar essa telha. Então, o que é a criatividade? Nesse momento em que eu peguei a telha, estou pensando em usar. A telha não foi feita para pintar, não foi feita para fazer mosaico, ela foi projetada para ficar em cima de uma casa, exposta à chuva, sol, para proteger a casa. Essa é a função da telha. Então, onde entrou a criatividade? Onde entra? É dar um uso diferente para uma coisa que foi concebida para outra finalidade. Essas duas telhas, eu diria que ela teve sorte, porque elas não vão ficar tomando sol, tomando chuva. Essa daqui, ó, ela ficou muito bonita. Eu já coloquei nas redes sociais e as pessoas já elogiaram bastante esse trabalho. Então, a telha agora virou objeto de admiração. Então, isso é criatividade, é transformar as coisas, tá? Agora, como que nasceu essa ideia de fazer isso aqui? Quando eu peguei a telha, eu já sabia o que eu ia fazer? Não. Eu sabia que eu queria fazer uma coisa bem bonita e diferente. Só isso que eu sabia. Deixei a telha lá. Daí eu já tinha aprendido numa aula a fazer flores pequenas com pastilhas. Eu não sei se todo mundo sabe o que é uma pastilha. Pastilhas de vidro são essas pastilhas assim, ó, coloridas, todas desse tamanho, 2 por 2, ó. Tem várias cores, vermelha. Então a gente, com a ferramenta apropriada, a gente vai construindo as flores, certo? Corta, retalha e faz várias flores. Então, como eu estava fazendo um trabalho que eu ainda não ia saber onde eu ia colocar, eu estava só treinando, então a gente faz numa tela, ó. Tem uma tela, que é uma tela, a gente põe o trabalho e eu montei o meu jardinzinho aqui nessa tela. E tava lá pronto. Daí a hora que um belo dia eu peguei aquele jardinzinho, mini jardim, coloquei em cima da telha. E gostei do resultado, porque como é feito numa tela, o jardim moldou na telha. Então ela já preencheu toda a telha naquela posição. Então, ó. Então, você vê que olhando aqui, dá a impressão que eu coloquei as flores, aqui na telha. Não, eu fiz fora da telha. Isso é uma técnica que a gente aprende. Você trabalha fora da base. Eu poderia ter usado esse mini jardim num quadro plano também. Não precisaria ser num curvo. A gente faz na tela e depois vai usando aquilo no lugar mais apropriado. Então, eu coloquei e gostei. Falei, bom, já estamos bem encaminhados. Mas eu usei só metade da telha. O que eu vou pôr na parte de cima da telha, na outra metade? Percebe como que as ideias vão se conectando, como as coisas vão surgindo? Que não foi assim. Eu deitei, sonhei com esse quadro e acordei no dia seguinte e fui fazer. Não, comigo nunca aconteceu assim, de eu sonhar com o trabalho pronto e sair fazendo. Eu também
tenho um pouco de dificuldade de imaginação, assim, sem ver o trabalho, eu preciso ver o concreto para ir realizando. Então, eu já tinha uma ideia, já sabia que eu ia usar as flores. Daí, o que eu vou pôr na parte de cima? Então, qual que é a próxima pergunta? O que combina com flores? Muito fácil essa pergunta. Beija-flor, pássaro, passarinho. Nada mais óbvio de colocar perto de flores, passarinhos, beija-flor. Daí eu falei, é isso mesmo, vou colocar um beija-flor beijando a minha flor. Mas eu não sei desenhar beija-flor. Não tem problema, o Google está aí para nos ajudar. Fui lá no computador, pedi desenhos para colorir de beija-flor. Por que para colorir? Porque daí já vem mais fácil, daí eu preencho essas pastilhas que eu quiser. Vieram vários desenhos de beija-flor. Daí eu escolhi um que eu achei que ficaria coerente. Peguei esse desenho, passei para o papel e falei, vamos fazer o beija-flor. Mas eu também não fiz direto na telha. Eu peguei outra tela, daquela que eu já mostrei, e fiz o beija-flor. Por quê? Daí, quando o beija-flor já estava montadinho na tela, eu colocava em cima da telha e via a melhor disposição, de tal forma que o biquinho do passarinho ficasse perto das florzinhas. Então, são esses detalhes que fazem diferença. Então, eu escolhi a posição, pus na telha, não precisei ficar imaginando, eu punha na telha e via até onde que iria o céu. Fiz todo o contorno do céu, com as pedrinhas azul na telha também. Então, daí eu só deixei para fazer os acabamentos na lateral depois, para ficar bem certinho dentro da telha. Daí eu falei, muito bem. As flores estão aí, o passarinho está aí, o céu está aí, está bonito, mas ainda está faltando alguma coisa. O que eu vou pôr na base desse jardim? A primeira ideia que me veio seria fazer uma cerca, imaginando assim que tivesse uma cerca na frente do jardim, o jardim mais para trás e o passarinho. Mas daí eu lembrei que eu tinha um vaso, que eu tinha comprado, um vaso diferente, que eu tinha comprado para uma suculenta. Até eu fui lá e peguei aqui esse vaso. Até a outra metade do vaso tá aqui, ó. Tá vendo? Ele é um vaso e que eu falei assim, ele vai se encaixar aqui, assim, na base da minha coisa. Então eu fico imaginando o quê? Que é um tronco caído no jardim, tá? E eu coloquei na frente e achei que ia ficar diferente. Eu ainda inverti a telha, pus a telha de ponta cabeça, e se você olhar a telha normal, mas se você ver aqui, essa seria a posição, aqui a base e aqui, mas eu inverti. Eu coloquei a base aqui e acabei dando um acabamento azul escuro aqui em cima. Então, nasceu o nosso quadro. Temos mais uma pergunta. Ah lá, tem mais uma pergunta que estão querendo fazer. Tem um comentário aqui de que é realmente um processo criativo. Então você acha que mesmo se a pessoa não tem a ideia toda completa, vale a pena ousar e começar só com poucas ideias? Sim, tem que começar com as ideias, deixar as ideias fluir e não ter medo. Porque se não der muito certo, que às vezes não dá, tudo bem. Mas se você se soltar e deixar a coisa fluir, as ideias vão vindo, entendeu? Se eu já tivesse pensado, vou fazer assim, 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 às vezes até te limita. Eu quero fazer isso e eu vou fazer isso desse jeito. Não, mesmo que numa aula o professor faz assim, você pode mudar, inovar e fazer alguma coisa diferente. É um processo de amadurecimento, eu diria. Então isso é até bom para aquelas pessoas que são muito quadradinhas, tentar se soltar um pouco mais, sem ter um projeto e vendo que vai nascendo conforme vai fazendo a arte. É bom para soltar um pouco a criatividade e não ficar tão certinho de como vai começar e como vai acabar. Exato.
seguindo uma técnica, aí você tem as pastilhas, os azulejos coloridos, que você tem aquele material, o próprio material colorido te estimula, entendeu? Eu compro muito material, eu não posso ver uma loja de material de construção que eu entro, eu quero comprar alguma coisa. Então, essa disponibilidade de materiais te estimula, essas cores, tudo te estimula. A televisão te estimula, você procura as coisas, desenhos, pinturas te estimula, tudo você vê, acha bonito, falou, vou tentar fazer. Comigo a maior parte das vezes foi isso. Eu vi uma coisa no computador, eu falei, vou tentar fazer. Peguei uma foto da cidade da minha filha, falei, vou fazer esse... Sim, isso é muito interessante. A Lu, nossa amiga, está até falando aqui que é muito legal. Eu acho que isso é bom porque às vezes a gente imagina que não somos tão criativos e não necessariamente a gente já precisa ter a ideia toda. A gente vai criando com o tempo. E teve algum quadro que esse processo criativo demorou tipo um mês? Ou quando você começa, as ideias já vão vindo mais rápido? As ideias fluem rapidamente, mas tem algumas ideias que eu não aprovo. Que interessante! Sabe? E eu tô na metade de um quadro, principalmente acontece muito no mosaico, você faz, aí você precisa fazer um fundo e você pensa de um jeito, pensa do outro, falou, não tô gostando, deixa um pouco ele do lado até eu amadurecer naquilo que fica melhor, entendeu? Ou então eu não tenho ainda aquilo que eu quero colocar ali. Então eu saio, vou comprar, vou procurar uma outra tonalidade que eu acho que combine melhor. Então, às vezes empaca sim, porque estava indo bem até ali, mas se eu colocar isso aqui não vai ficar bom. Então eu não tenho para pôr o que eu quero. Então eu vou atrás, vou procurar. Mas na maioria das vezes flui sim, porque eu tenho um estoque de coisa aqui muito grande no meu ateliê para fazer as coisas, entendeu? Então você realmente põe na prática um pouco do que você fazia na área de TI. Saía um pouquinho, conversava, distraía e já voltava com outras ideias. Exato. Às vezes a gente até posta o trabalho no grupinho de mosaicista que a gente tem. Isso é muito interessante, você ter uma comunidade de pessoas com gostos afins. Então eu tenho, quando eu vou fazer curso, como foi da live, eu conheço pessoas, a gente forma um grupinho que se falando, aí fala, olha, eu estou em dúvida. Aqui, você acha que eu faço rejunte claro ou rejunte escuro? Então a gente posta o desenho e as pessoas acabam colaborando, dando sugestões, elogiando, que é muito importante, um elogio. Nossa, tá lindo, se eu fosse você eu colocava um rejunte escuro, né? Então, essa comunidade que a gente cria de pessoas que têm a mesma afinidade é muito importante. Você cria novas amizades e uma incentiva a outra a fazer o trabalho, postar o trabalho. E é o termo perfeito, comunidade de pessoas que têm uma afinidade em comum, entendeu? Então isso é uma coisa assim muito estimulante que eu recomendo, se você fazer parte de alguma comunidade que você se sente atraída. Se você gosta de pintura, faça parte de uma comunidade de pintura, entendeu? No meu caso, a comunidade é de mosaico. Só fico vendo coisa de mosaico. Não tem outra coisa na minha vida sem ser mosaico. Nem TI eu não ligo mais, entendeu? Então, tá sendo assim uma experiência diferente, que eu comecei não faz 3 anos a fazer mosaico. Eu digo às vezes, as pessoas que me conhecem há muito tempo falam, nossa, eu nem sabia que você tinha esse dom artístico. Daí eu respondo, você sabe que eu também não sabia que eu tinha esse dom artístico? Mas eu dei uma chance para mim, porque eu estava já para me aposentar, eu já trabalhei mais de 30 anos na área de TI, eu falei, eu vou fazer uma coisa, mas uma coisa diferente. Eu me lembro até que um dos diretores, há uns 10 anos atrás,
queria que a gente fizesse uma pós-graduação, uma especialização em alguma coisa, e eu virei para ele e falei assim, tudo bem, eu vou fazer, mas não de TI, eu vou fazer outra coisa. Daí eu fui fazer na área de comunicações. Eu fiz 2 anos de uma pós-graduação em outra área que não tinha nada a ver com TI, e eu amei. Eu conheci pessoas diferentes, com outro tipo de raciocínio que não era lógico, até sem saber, eu acho que esse curso de comunicação me estimulou, tá me ajudando agora para me comunicar com vocês, não ter medo. Então, no fundo, essa minha veia de curiosidade, acho que sempre existiu, estava adormecida, porque trabalhando o dia inteiro, cuidando de filhas, de casa, de marido, você não percebe. Eu posso, você chega lá, entendeu? Então, eu descobri o mosaico e eu estou desenvolvendo muito a minha criatividade nesses trabalhos. Você vê o primeiro trabalho, que era uma cópia de alguém que eu vi uma coisa e fui lá, copiei e fiz igual. Agora não existe mais cópia, entendeu? E tem mais pessoas aqui pedindo para você mostrar de novo, porque você estava falando da flor, olhava a flor, agora você juntou a flor com o beija-flor e o tronco. Você mostra de novo pra gente? Põe bem pertinho. Bom, as flores, tá? Você percebe que aqui são folhas, tá? São folhas, tem várias cores de flores, tem até algumas rosinhas aqui em algum lugar, aqui deve estar do outro lado, alguns desenhos de rosa, margarida, algumas tem que é prato, que a gente simulando um crisântemo. Então são cortes diferenciados em que o colorido das pastilhas dá um realce. E me diga uma coisa, falando das flores, não tem um limite? Eu posso ir misturando, pelo que eu tô vendo, eu posso realmente soltar a minha criatividade. Sim, o que a gente usa é sempre cores que contrastam uma do lado da outra. Do lado do branco eu ponho vermelho, do lado do vermelho eu ponho um azul, ponho amarelo lá do outro lado. Então a gente vai compondo as cores para não ficar monótono, certo? Muito bom. A Maricota Sem Juízo, a Baga aqui, está perguntando se você tinha feito alguma outra coisa, alguma outra arte antes de ousar no mosaico. Bem, arte, assim, eu diria que não. Eu fazia alguns trabalhos manuais, inspirados pela Fernanda. Algum crochê, tricô, nunca consegui fazer, os pontos saíam tudo da agulha, ficava cheio de buraco, não dava certo. O crochê eu consegui fazer algumas coisas, não é que eu nunca tentei. Eu fiz de tricô, eu fiz uma blusinha de lã pra Fernanda, quando ela era pequena, ainda bordei Fernanda no meio. Então a gente tem que tentar fazer as coisas. Então eu fiz algumas coisas, mas talvez não era o momento ainda. Trabalhando com criança pequena não dá muito tempo. Agora quando surgiu o tempo, eu descobri o mosaico, e antes de fazer mosaico, fazer tricô, eu prefiro fazer mosaico. Por isso que então que você focou, que você quer tá perto das mulheres que têm mais tempo. Fala um pouco mais disso. É exatamente a sua posição, né? Foi o que aconteceu comigo, que eu me encontrei, eu me realizei, eu sou mais feliz, uma pessoa até mais agradável de conversar. Então eu acho que muitas mulheres passam por essa fase de as crianças vão embora, sobra tempo. Então assim eu aconselho a vocês a fazerem algum tipo de arte. A Flávia tem uma pergunta aqui, se eu já fiz algum trabalho aplicando a criatividade em conta de algum sonho. Se eu entender sua pergunta como sonho que eu dormi e sonhei, a resposta é não. Se eu encarar sonho como alguma coisa que eu gostaria
de ver ou gostaria de conhecer, coisas do tipo, por exemplo, eu tenho um sonho de conhecer o Egito, as pirâmides. Então, eu não fiz ainda um quadro com esse assunto, mas talvez eu ainda faço. Não sei se eu vou esperar eu conhecer o Egito para depois fazer. Então, fazer um quadro inspirado em sonhos, assim, eu sonhei e fui fazer, não, eu não me lembro. Mesmo porque eu não tenho muita facilidade de lembrar dos meus sonhos. Então, eu fico com os sonhos que eu sonho acordada. Me inspirar nos meus sonhos, nas minhas emoções, para fazer os meus trabalhos, tá? Estão me dizendo que eu ainda tenho 10 minutos. O tempo passa depressa, né, Maria? Quando a gente fala daquilo que a gente ama, quando a gente está falando com as pessoas que gostam daquele assunto, o tempo voa e a gente nem percebe. O mosaico, ele é muito abrangente, tem muitas coisas em que a gente pode atuar. Você pode fazer quadros, pode fazer mesas, pode revestir banquinhos, transformar o velho no novo, tem muita coisa a fazer. A Flávia está perguntando o que mais estimula a minha criatividade para compor um quadro. É o desejo de fazer uma coisa bela, tá? Quando eu quero fazer uma coisa bonita, eu quero inovar, eu quero fazer diferente, eu não tenho medo de errar. Então, aonde eu quero chegar é o maior estímulo para minha criatividade. É aquilo que eu falei, para você ser criativo, você tem que encontrar aquilo que você gosta de fazer. E deixar acontecer, e fazer, aprender e experimentar, porque você só vai saber se você gosta ou não se você experimentar, né? Então você faz. E o que mais que estimula a minha criatividade? As pessoas com quem eu convivo me estimulam. Quando eu recebo um elogio, quando eu recebo uma pessoa falando, nossa, que ideia legal. Então, acho que são essas coisas que estimulam. Tem gente que se sente estimulada quando ouve uma música, tá? E põe uma música para tocar e fica lá produzindo. Tem outras pessoas que preferem um perfume. Eu fui tomar um banho antes de fazer essa live. Eu peguei um creme bem cheiroso e passei. Falei, eu quero estar perfumada. Não que as pessoas vão sentir o meu perfume, mas eu vou me sentir perfumada. Então, esse perfume também é uma coisa que é estimulante. Então, todos os nossos sentidos são estímulos para a criatividade. O olfato, a visão, o tato, o ouvir, são os órgãos sensitivos que você une tudo no seu processo criativo. E tem uma pergunta exatamente assim, se tem algum ambiente que tende a deixar a sua criatividade fluir mais? Eu gosto de música tranquila, relaxante, mas eu não costumo colocar música na hora que eu estou trabalhando. Eu prefiro silêncio, eu moro numa chácara, eu prefiro o som dos pássaros, dos passarinhos que estão voando, do vento batendo. Então, esse é o lugar meu preferido, onde eu fico e esqueço o tempo passar. Então você tem um ateliê, um espaço para você criar. E se a pessoa não tem? Você acha que se tiver um quartinho, uma mesa para começar, já vai ser suficiente? Ah, sim, é suficiente. O que é um pouquinho chato, que eu diria, e que faria a pessoa desistir, é se ela vai lá na mesa da cozinha, monta todas as coisas para trabalhar, parou de trabalhar, tem que tirar todas as coisas porque agora vai almoçar. Então, isso é uma coisa que se você está nesse ambiente, você pode começar a fazer, mas talvez você desista disso por causa dessa dificuldade de montar um acampamento,
e desmontar o acampamento. Então isso dá um pouco de trabalho e a pessoa se desmotiva do trabalho em si. Então não é que não gostou do mosaico, não é que o mosaico é chato, é que se ela não tem, não precisa ser um ateliê, mas se ela não tem pelo menos uma mesinha no canto da sala, onde ela vai poder deixar as coisas dela, e não vai ter que terminar de fazer aquilo e guardar tudo, eu acho que ela pode começar assim a fazer o trabalho. Não precisa de um espaço grande, mas precisa ter alguma coisa para guardar as suas coisas. O nosso tempo já está acabando, infelizmente. Eu queria agradecer a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse monólogo quase, porque só eu falei, foram poucas perguntas. Mas eu fiz de coração. Eu tô aqui, ó, não sei se vocês perceberam, eu tô uniformizada com uma camiseta que a Fernanda fez para mim, de Denise Mosaicos. Eu escolhi essa camiseta aqui para fazer essa live hoje. E foi muito gostoso conversar com vocês. Eu quero agradecer mais uma vez todos os incentivos que eu venho recebido nas redes sociais. E eu estou sempre disposta a trocar conhecimentos, trocar experiências com as mulheres que querem conhecer um mundo novo. Eu desejo a todos um fim de sábado bem gostoso, um domingo maravilhoso e que vocês se inspirem. Pode se inspirar em mim. Eu sou um exemplo de pessoa que superou as limitações da criatividade, dos dons artísticos e estou trabalhando esse lado e estou muito feliz. Então, muito obrigado por vocês participarem. Me sigam nas redes sociais, Denise Mosaicos, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todos os canais que eu estou disponível. Então eu vou encerrar a nossa live antes que o Instagram me derrube e eu fique de fora do bate-papo de vocês. Tchau, obrigado Fernanda, obrigado Flávia por me ajudar nessa nova empreitada. Beijos a todos!